paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, e que não é inscrito, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. E você tem o nosso conteúdo, todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe envia uma comunicação e você recebe todos os vídeos novos que são publicados no canal. Irmão, o nosso assunto de hoje é um assunto contundente, né? O assunto é o seguinte: os anciãos do Brás são inimigo da cruz de Cristo. Esse é o nosso vídeo de hoje, que vamos abordar. Como tenho mais de 44 anos dentro da CCB, conheço anciãos de norte a sul, leste a oeste, sul do Brasil. Então, irmão, o que eu vou falar aqui é dentro de fatos, é dentro de cultos, de fatos. E o meu argumento aqui é os anciãos do Brás. Primeiramente, irmão, é uma parte documental, né? Eles colocaram no tópico do ensinamento, um documento dirigido à Irmandade, que a salvação é universal. Então, irmão, você defender que a salvação é universal, você está caindo dentro da heresia do universalismo. Então, se a salvação é universal, então, segundo essa linha de pensamento, não vai ter inferno, irmão. Não vai ter inferno. A Bíblia, em algum momento, faz menção dessa salvação? De maneira nenhuma. Vamos ler aqui o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 e 10. Leia comigo aqui. Apocalipse, nosso assunto aqui, irmão, é um assunto respeitoso. Nós trazemos aqui os textos bíblicos para provar. Então vamos ver como é que o apóstolo João trata aqui a morte de Cristo. Por quem Cristo morreu. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 ao 10. Olha aqui. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, nação, para o nosso Deus constituíste reis e sacerdotes. Aqui não está dizendo que a morte de Cristo foi universal.
Está escrito aqui que ele morreu por pessoas. Por pessoas de toda a tribo e nação. O que significa isso? Deus morreu por brasileiros, peruanos, colombianos, venezuelanos, argentinos, paraguaio, uruguaio, chileno, boliviano, alemão, francês, inglês, espanhol, russo, chino. Então, isso são pessoas que procedem de toda a tribo, nação e língua. Isso não configura numa salvação universal. Vejamos, vamos ler, irmão, vamos ler a Bíblia. Abra aí sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16. Vamos ver lá como é que está escrito. João 3,16. Vamos ver aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui não está falando de uma ação universal. Está falando todo aquele que nele crê. Aqui, Cristo morreu só por aqueles que iam crer. Aqui não é uma salvação universal. Outro texto que vamos ler aqui. João capítulo 11, verso 50. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler do 49, 11:49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós não sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele disse isto de si mesmo. Ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele tempo, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então veja bem, aqui Cristo morreu pela nação de Israel e pelos filhos de Deus que estão dispersos na terra. Não é uma salvação universal. Irmão, vamos ler outro texto. Aqui. Atos 18, 9 e 10. Me acompanhe na sua Bíblia. Aí, por gentileza. Olha aqui. Atos 18, 9 e 10. Vamos ver aqui, ó. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cale, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre ele a palavra de Deus. Por que ele ficou, irmão, Coríntio? Por causa de uma visão que Deus deu para ele, dizendo: Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém lançará a mão de ti. Por que, irmão?
por que que ele ficou na cidade? Por causa de um povo eletivo que Deus tinha ali naquela cidade. Agora vamos ver por quem que Paulo sofria. Se era, irmão, pela universidade do povo, porque quem era que Paulo... Vamos ver aqui, Timóteo 2:10. Segundo Timóteo 2:10. Olha aqui, ó. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Aqui Paulo não sofria por toda a humanidade, só pelos eleitos, só para os irmãos entender, irmão, que os anciãos do Brás, eles não seguem o Evangelho de Cristo, desse texto aqui. Eles defendem uma salvação universal, que é uma grande heresia que foi lançada no meio do cristianismo. O universalismo, quem defende o universalismo é só os hereges. Então eles colocaram num documento da congregação cristã no Brasil, num documento tópico que veio do Brás, que a salvação é universal. Quem defende nenhuma igreja, irmão, nem Assembleia de Deus, nem metodista, nem presbiteriana, nem batista, nem testemunha de Jeová, nem adventista. As igrejas que são consideradas como seita não defendem essa salvação universal. Essa salvação, isso daí é universalismo. Por que que eles defendem isso, irmão? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Agora, veja o texto que eles querem embasar aqui, ó. Vamos ver. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Veja o texto. Veja o texto que eles querem defender como salvação universal. Vamos ler aqui, ó. 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual se deu ao tempo por todo testemunho. Deixa eu ver aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como eles pegam um texto aleatório, como eles não sabem interpretar o texto, então ele cita, né, um texto fora de contexto é pretexto para heresia, que eles põem só esse verso, entendeu? E anula o contexto da passagem. E aonde é que está o contexto da passagem? Está em 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Vamos ler lá? Ó, antes de tudo, pois exorto que se use a prática, súplica, orações e intercessões, de graça a favor de todos os homens, a favor dos reis,
todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivam a vida tranquila, mansa, com toda piedade. Isto é bom diante do Salvador. Então, irmão, todos os homens, do verso 4, quando nós lemos o contexto, do verso 1 ao 3, vai falar que todos os homens que o apóstolo está se referindo aqui, é uma classe de pessoa. Ó, os reis, todos que se acham investidos de autoridade. Então, todos os homens é uma classe de pessoa. Não é toda a humanidade. Entendeu? Um texto, nós interpretamos ele à luz de um contexto. Agora vamos ver outro aqui, irmão. Em Tito, né? A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Vamos ver aqui. Tito 2:12, educando-nos para que, renegado em piedade e paixões mudando, vivendo neste presente século, sensata, justa e piamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do Salvador Jesus Cristo, o qual se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial zeloso de boas obras. Então, irmão, aqui está escrito que Deus se deu por nós. Está falando de uma parte seletiva. Então, irmão, por que os anciãos do Brás são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles não pregam o Evangelho, irmão. Eles pregam sobre o Evangelho. Pergunta para eles aí o que significa justificação. Eles não sabem o que é. Eles colocaram no tópico de ensinamento a ideia da justificação, que eles entendem. É uma justificação que a pessoa não é justificada na hora. Qual é essa mentalidade, irmão? Essa mentalidade é da justificação embutida e não da justificação imputada. O irmão Salvador Bueno falou no Brás, numa pregação em Romanos, que a pessoa vai na igreja, né? Ele ouve a palavra e aí ele vai se justificando pouco a pouco. Sabe como que se chama essa justificação? É a justificação pagã da Igreja Católica, entendeu? Lá do século X, as escolas escolásticas, eles defendiam. Por quê, irmão? Porque era uma forma do povo todo dia estar na missa. Então ele tinha que estar todo dia ali para ouvir a homilia do padre, do sacerdote. E, né, ia ouvindo por dia, e aí sendo justificado. Não é a justificação que o apóstolo Paulo defendeu. É uma justificação pagã. A justificação que o apóstolo Paulo defendeu é essa daqui. Abra aí a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 3, verso 24. Capítulo 3,
de Romanos, do verso 24. Vamos ler do 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, sobretudo, os que creem, porque não há esperança. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Não está escrito, serão justificados, sendo, no passado, entendeu? O verbo está no passado, nem no presente, não é. É uma coisa que já foi. Então, a justificação, quando você crê, automaticamente, você é justificado. Não é por meio de pregação, irmão, de púlpito, que você é justificado, não. É pela fé, mediante a fé. Querendo dizer, a fé, irmão, é a causa instrumental, é o meio que faz uma conexão com nós, com o sacrifício de Cristo. E aí somos declarados justos no tribunal judicial de Deus. E aí os nossos pecados são cancelados, nós somos inocentados. E aí Deus pega a justiça de Cristo e nos veste da justiça de Cristo. E quando Deus olha para nós, já não vê mais um pecador, vê um justo, um justificado. Então, irmão, o Braz, os anciãos do Braz, eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles não pregam isso para a Irmandade. Agora, irmão, a guerra deles, irmãos, os irmãos entendem uma coisa, eles usam de combater contra a teologia, dizendo que estão combatendo contra conhecimento humano, mas a causa disso daí não é a teologia, irmão. Eu tive com um ancião antigo, né, ele falou, irmão, o Braz, os anciãos do Braz, não quer que a Irmandade tenha um conhecimento bíblico da Escritura, porque senão eles não vão conseguir dominar eles. Então, eles usam desses argumentos aí, de teologia, né? Mas ele esconde outra coisa de trás, porque eles nunca foram homem verdadeiro, irmão. Eles nunca foram homem de falar a verdade. Eu falo isso aqui e falo diante deles também. Por isso que eu mostro a minha cara aqui, falo diante deles. Já tive reunião com eles, no Braz, Anápolis, Goiânia, aqui na Espanha, Corunha, sabe? Todos eles têm medo de deparar comigo. Um ancião falou para mim, disse, irmão Felisberto, quando o teu nome é falado em reunião, eles tremem na base, quando o seu nome é falado. Então, irmão, eles erguem a voz, sabe, diante de gente frágil, de gente indefesa, entendeu? Mas dentro de homem de Deus, que tem caráter, postura e sangue do óleo, eles cortam caminho para não se encontrar. Então, eu falo aqui, irmão, esses anciãos do Braz, eles são inimigos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, eles destituíram o irmão Ricardo Pavanelli, e tem muitos aqui, passador de pano de ancião, que vem aqui no comentário e fala, não, irmão, é porque ele fez um livro, escreveu um livro paralelo à Bíblia. Não tem nada de paralelo, irmão, à Bíblia. Ele não escreveu outra Bíblia. Apenas ele está fazendo uma reflexão no livro que ele escreveu das Escrituras Sagradas. Ele não está aumentando nem acrescentando nada, porque eu li o livro, irmãos. Eu li o livro dele. É apenas explicando as expressões do texto bíblico para trazer um esclarecimento para a Irmandade. Ele escreveu, foi um devocional, nem teologia, não é. Agora, deixa eu falar para esses irmãos aí. Irmão, tem ancião que tem pilha de livros teológicos dentro da sua casa. Ancião. E muita irmandade, como perdeu a confiança nessas pregação recheada de adivinhação, que não tem nada a ver com a revelação de Deus, parece mais feiticeiros, adivinho, do que um pregador da palavra de Deus. Veja, o ancião de Viçosa, que agora é ancião do Brás, Luiz Carlos, pregou do outro culto, né, desde o Evangelho de João. Ele não deu conta de explicar o novo nascimento. Explicou alguma coisa, mas o foco dele era combater quem tem conhecimento bíblico. Falando, eles têm só letra, mas ele esqueceu de ler Timóteo capítulo 3, que Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, para ele, as sagradas letras que te fazem sábio em Cristo Jesus. Sagradas letras. Eu acho que ele esqueceu de ler essa parte. As sagradas letras, porque o conteúdo que está dentro, embutido na letra, é um conteúdo da inspiração de Deus. Então, ele usa do argumento, irmão, nós temos que ser simples. A simplicidade que ele usa, sabe o que é? É a pessoa ser ignorante, estúpido. É isso que eles ensinam. Irmão, para eles, primeiro, vê uma irmã toda descabelada, com a cabeça cheia de piolho, as pernas cabeludas. Como é simples aquela irmã, como aquela irmã tem a simplicidade. Vê um irmão com a roupa rasgada na rua, roupa suja. Irmão, que simplicidade tem aquele irmão. Então, é esse contexto aí, irmão. É esse contexto. Esta mente aí desses anciãos do Brás, eles têm uma mente manipuladora. Eles não querem que você chegue ao conhecimento de Deus. Agora, como é que o irmão pode falar isso? Irmão, dentro da CCB, irmão. Eu não passo mão na cabeça de ninguém. A espada que Deus me deu é corta reta. Quem tem Deus e quem tem Cristo, eu falo aqui. Mas quem é idólatra, quem é soberbo e arrogante, a espada corta fina. Então, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.